muito bem-vindo ao canal Escrevendo Renovo. Meu nome é William Nobre e você está aqui no meu escritório. Sou o pastor Nadê Braz, Parque Ribeirão Preto, e meu pastor presidente é o pastor Davi Alves da Fé. Estamos aqui mais uma vez para estudar a revista da editora Betel, lição de número 5. Mas hoje começamos o vídeo um pouquinho diferente, sem aquele louvor de fundo, fazendo tema ao vídeo, à lição que nós estamos estudando. Porque o YouTube, ele segue, a gente precisa seguir as normativas do YouTube e há algumas restrições para colocar alguns louvores ou alguns fundos musicais nos vídeos, para que nós não venhamos a receber um bloco aí da plataforma. É melhor nós não colocarmos, ok? Fica só esse fundo musical de nada. Bora lá então. Antes de nós irmos para a lição, quero pedir para você que você já deixe o seu like, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí, se inscreve, ative as notificações. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós temos uma série, chama Gotas Diária. É um devocional, uma palavra bíblica, um tema bíblico para o seu coração. Para você começar amanhã às 7h07 da manhã, você já levanta fazendo o seu devocional, uma palavra de Deus para o seu coração. Então não perca Gotas Diária, ok? E também, uma vez por semana, nós estaremos aqui fazendo esta aula da revista da editora Betel. Estamos no 4º trimestre da revista da editora, vamos entrar na lição de número 5. Então, se já curtiu? Curte aí para você não esquecer, às vezes você se empolga, está ouvindo a aula e esquece de curtir. Então curte aí o vídeo, já se inscreve no canal se você não é inscrito, para não perder nenhum Gotas Diária. Se você ainda não viu, depois que acabar o vídeo, vai lá na playlist, vai ter a playlist Gotas Diária. Estamos quase chegando nos 80 vídeos, então tem vídeo à vontade para você assistir, maratonar lá os vídeos do Gota Diária. São 5 vídeos por semana, então assim, é fantástico, você não pode perder. E também, deixa o seu comentário, comente aí o que você tem achado dessa lição, o que você espera até o final desse trimestre, que vai até o fechamento do ano, e também o que você está achando dos nossos vídeos, ok? Então vamos lá para a lição. Pega sua água, pegou a aguinha. Hoje eu tô sem o cafezinho aqui. Eu tomei muito café hoje, então eu dei uma segurada aqui na hora da gravação. Mas daqui a pouco eu vou lá buscar um cafezinho só para não perder o costume. Tá bom? Então vamos lá? Lição de número 5. Já curtiu? Já compartilhou? Compartilhe isso, esquecido, compartilha. Compartilha nos grupos de WhatsApp, pode compartilhar no Facebook, se conseguir compartilhar no Instagram, compartilha no Instagram, manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, para que mais vidas sejam alcançadas por essa aula lindíssima que é a aula desta semana. Vamos lá então, aula que será lecionada no dia 31 de outubro. Lição de número 5 do 4º trimestre de 2021. Tema da lição: membros da família de Deus. Texto áureo. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios, capítulo 2, verso 19. Verdade aplicada. O perfeito sacrifício de Jesus Cristo resultou na reconciliação com Deus e permitiu que nos tornássemos membros de sua família. Os objetivos da lição, sempre 3, comumente eu digo, foque nos objetivos para ter uma maior absorção. O comentarista dessa revista, o bispo Abner Ferreira,
tem separado objetivos fantásticos que têm sido alcançados nas lições, ok? Então, vale a pena você focar nos objetivos e estudar a lição mediante a eles. Então, o primeiro objetivo desta lição é apresentar a posição de Israel diante de Deus. O segundo, explicar como o sacrifício de Cristo nos trouxe paz. E o terceiro objetivo, falar sobre como nos tornamos a morada de Deus. Então, cada objetivo, são 3 tópicos, cada objetivo faz referência a um desses tópicos. E já vamos então para o tópico de número 1. Um novo povo formado por Deus. Antes da vinda de Jesus, havia um desprezo muito grande por parte dos judeus em relação aos gentios, considerando indignos e incircuncisos. Isso era tão forte que até em relação aos samaritanos, que faziam parte do povo judeu, mas que acabaram tendo a sua linhagem misturada durante o cativeiro assírio. E aí você vai pegar um pouco da história. Não sei se está calor aí, aqui está fervendo. Mais para frente a gente põe um ar-condicionado aqui. Não pode ligar o ventilador, senão faz barulho no microfone e fica difícil. Durante o cativeiro, os 70 anos de cativeiro, as 2 tribos que eram conhecidas como Reino do Sul ou Jerusalém, elas foram cativas pelos babilônicos. Mas as outras 10 tribos, que era conhecida como Reino do Norte ou Israel, elas foram tomadas pelos assírios. E os assírios tinham uma tática para poder enfraquecer os seus escravos, que era fazendo uma miscigenação. Eles dividiam em grupos de 50 e 100 pessoas de um povo e misturava com um grupo de outro povo. Normalmente homens misturavam com mulheres. E aí fazia essa miscigenação, enfraquecendo as culturas, enfraquecendo aquele povo e criando neles realmente uma mentalidade de escravo. Quando acabou o cativeiro e os assírios e Israel voltou, já não voltou mais como Israel, porque a sua linhagem havia sido perdida. E eles voltam agora como os samaritanos. Por quê? Israel ficou com Samaria, ficou com aquele poço de Jacó. E a adoração de Israel ficou em Samaria, por isso conhecido como samaritanos. E para cá ficou o povo de Jerusalém, a linhagem de Judá, que se manteve firme até como promessa de Deus a Davi, quando Deus fala que vai destituir o trono de Salomão por conta da sua depravação, e depois Deus fala: só não vou tirar o trono total da sua linhagem por amor a Davi, meu servo, mas vou dividir o povo. E nessa divisão, a Jerusalém fica aí então como o povo que trouxe a linhagem de Jesus, ok? Então era muito forte até mesmo entre eles. Os judeus não aceitavam qualquer outro tipo de povo. 1.1. Éramos gentios na carne, chamados incircuncisão. A Bíblia nos ensina que Israel foi o povo escolhido por Deus para lhe representar e anunciar salvação diante das nações da terra. Porém, ao detestar e até desprezar os pagãos, Israel fez mau uso desse privilégio. De acordo com William Barclay, os judeus acreditavam que Deus amava apenas a eles e ninguém mais. Diziam que os gentios haviam sido criados para serem combustível para o fogo do inferno. Até a vinda de Cristo, os gentios eram um objeto de desprezo para os judeus. Se por acaso um rapaz judeu se casasse com uma gentia ou vice-versa, era considerado
como morto, e um enterro simbólico era realizado. Se uma mulher gentia fosse dar à luz, era proibido lhe prestar socorro, pois significava a vinda de mais um gentil ao mundo. O contato com o gentil era semelhante à morte. Então, tal era o desagrado, o desalento que os judeus tinham em relação aos gentios, que nem a ajuda a uma mulher grávida prestes a dar à luz era concedido pelos judeus para que não viesse mais um gentil. E a gente precisa tomar muito cuidado em relação a esse tipo de atitude, porque Deus, ele nos chamou para sermos exemplos e que o nosso testemunho ganhe outras pessoas e traga mais pessoas. Israel recebeu essa incumbência. Ela foi a nação separada para servir de exemplo para as outras nações e assim alcançar mais pessoas para o reino de Deus. Só que eles começaram a se achar exclusivistas. Assim como algumas igrejas, algumas denominações se acham que só eles vão para o céu, que só eles são santos. E isso, diante de Deus, é uma coisa que Deus não aceita de forma alguma, porque nós somos a luz que vai iluminar esse mundo e através de nós outras pessoas serão esclarecidas do seu pecado e se converterão ao Evangelho e serão chamados ao Evangelho. Por isso que nós precisamos ter esse entendimento de que, como diz Spurgeon, não sabendo quem são os eleitos, eu prego a todos a fim de alcançar os eleitos. Nós precisamos pregar. E pregar, eu já disse em um outro vídeo, em tempo e em fora de tempo. E se preciso for, use até palavras. Ou seja, o seu testemunho, a sua vida é a maior pregação, a maior forma de evangelização que existe na Terra. Tópico 1.2. Éramos sem Cristo e sem esperança. Existem momentos que essa palavra é muito aproveitada em nossas vidas. Lembrai-vos, o teólogo William Hendrickson faz o seguinte resumo acerca da situação dos gentios naquele tempo. Estavam sem Cristo, sem Estado, sem amigo, sem esperança e sem Deus. Essa era a terrível situação do antigo mundo do gentio antes de Cristo. Os judeus esperavam o Messias, jamais duvidaram de sua vinda. Mas que esperança havia para os gentios? Craig Kenner, comentando sobre Romanos 1:18 ao 32, discorre sobre o mundo pagão e assinala que o povo judeu considerava a idolatria e o vício sexual, especialmente o comportamento homossexual, como pecados característicos gentílicos. F.F. Bruce lembra que o conhecimento do Deus verdadeiro era acessível aos homens, mas eles fecharam as suas mentes para ele. Então Deus sempre se fez acessível para que as pessoas o conhecessem, mas muitas pessoas se fecharam para não conhecê-lo. Os judeus achavam que os gentios, ele usou um termo que eu achei bem bacana, que os gentios serviriam de combustível para o fogo do inferno. É pesado, era muito pesado. e eles achavam que todos os tipos de pecados, os mais bizarros, como vícios, sexualidade, homossexualidade, dentre outros, idolatria, havia entre eles. Por isso, eles abominavam os gentios, ok? Vamos para 1.3. Éramos estranhos às alianças da promessa e sem Deus no mundo. Paulo continua sua exposição sobre a situação dos gentios, dizendo que estavam separados da comunidade de Israel
e estranhos aos concertos da promessa. John Scott comenta sobre esse texto. A referência é provavelmente a promessa fundamental feita por Deus a Abraão. Israel era o povo da aliança, a qual era acompanhada de promessa específica para esse povo. Douglas Batista lembra que os vários aspectos que Deus estabeleceu com Israel giravam em torno da grande promessa da vinda do Messias. O pacto abrâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Os outros povos não tinham conhecimento desses pactos e viviam envolvidos com muitos deuses e muitos senhores. Por isso, Deus ordenou que a nação de Israel fosse bênção para todas as nações. E isso se estende a nós, que nós precisamos ser bênção para a vida de outras pessoas e não uma ferramenta de apontar dedos e acusar e dizer que o que fazem de errado. Porque é notório, e a Bíblia mesmo diz, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós precisamos entender que apontar dedos não leva ninguém para o céu. Nós precisamos entender que o mundo não precisa de mais juízo, o mundo está precisando de médico. Até porque nem Jesus, que será juiz no último dia, hoje exerce essa função. No último dia, Jesus virá e condenará aqueles que merecem a condenação. Mas hoje ele está como advogado, intercedendo por aqueles que o procuram, que o buscam e necessitam da sua intercessão. E todos nós necessitamos dessa intercessão e precisamos apresentar para o mundo esta solução. Há sim perdão para os seus pecados, há sim uma nova chance para mudar de vida, há sim um novo recomeço para você se você quiser. E você precisa ser esse canal que vai apresentar essas soluções para essas pessoas. Você está preparado para ser? Está preparado para ser bênção na vida de outras pessoas? Está preparado para estender essas bênçãos mosaica, a bênção davídica, todas as bênçãos abrâmicas para a vida de outras pessoas? Deus conta com você e Deus espera que você faça aquilo que Ele te chamou para fazer. Vamos lá então para o tópico de número 2. A unidade do corpo de Cristo. A realidade retratada no tópico anterior, referente à aliança e aos pactos acompanhados das leis cerimoniais, constituíam uma parede de separação entre judeus e gentios. Inclusive, o próprio templo em Jerusalém retratava essa separação, mas Cristo Jesus desfez essa inimizade. Então lembra do objetivo de número 2, explicar como o sacrifício de Cristo nos trouxe paz. Vamos lá para o 2.1 para nós entendermos melhor o raciocínio do nosso comentarista Bispo Abner Ferreira. Estávamos longe e chegamos perto. A obra expiatória realizada por Jesus Cristo pôs um ponto final nas divergências sociais, culturais e religiosas entre judeus e gentios. E Paulo usa duas palavras para explicar esse contraste: longe e perto. A situação do povo gentio era semelhante à de navegantes que, sem bússola ou guia, flutuavam em um navio sem leme à noite, sem estrelas, no meio do mar, tempestuoso e longe do porto. Essa era uma realidade tanto literal como espiritual. Mas agora tudo mudou e pela fé em Cristo, todos aqueles a quem o Evangelho é pregado têm a oportunidade de se aproximar. Nosso antes incluía estar separado de Deus. Nosso hoje inclui estar salvo pela graça. Nós, então, antes do sacrifício de Cristo, não tínhamos possibilidades, vivíamos como ele próprio descreveu brilhantemente, no meio do mar, em um céu nublado, em um dia tempestuoso, tudo escuro, sem leme e sem bússola.
Não sabíamos para onde ir. Estávamos apenas sendo levados aonde a maré quisesse nos levar. Mas Cristo veio, trouxe luz para essa escuridão, nos deu uma bússola que é a Bíblia Sagrada, nos apresentou uma nova oportunidade. E hoje você precisa fazer o mesmo. Outrora nós não tínhamos dignidade e nem acesso a Deus. Hoje nós temos acesso ao Pai diretamente através de Jesus Cristo. E ele nos deu dignidade. Como nos deu dignidade? Nos dando o seu próprio nome. Ele nos chamou e nos fez filhos. Agora já não somos mais servos, agora nós somos filhos de Deus, co-herdeiros do céu juntamente com Cristo. Que coisa linda, né? Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que está conosco e nos dá a mão para nós continuarmos caminhando. 2.2. Já curtiu o vídeo? Curte aí, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e também deixa o seu comentário. Porque quando você deixa o seu comentário, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e manda para mais pessoas. E nós precisamos. Hoje, na verdade, quando o vídeo for ao ar, deveremos estar com um pouco mais. Mas agora, no dia que eu estou gravando ele, nós atingimos 200 inscritos. 200! E vamos subindo rumo o nosso limite é o céu. Não tem limite. Vamos chegar cada vez mais longe, preparando aulas maravilhosas para edificação e elevo espiritual da sua vida, dos seus alunos e da sua família, tá bom? 2.2. Estávamos sem paz, estávamos sem reconciliação e alcançamos a paz. Jesus Cristo, em seu anúncio de boas novas, trouxe a paz de Deus ao coração perturbado do homem. A paz que excede todo o entendimento, não a que o mundo dá, mas a paz que transforma o homem ao se reconciliar com Deus. A obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário não apenas concedeu a paz entre Deus e nós, mas também estabeleceu a paz entre os dois povos, gentios e judeus. Dessa maneira, e pelo seu sangue, agora todos os crentes são transformados em um único povo, um único corpo. Pelo sangue de Cristo, o pecado poderoso, separador, foi derrotado. Nós não tínhamos como nos reconciliar com Deus. Após a queda de Adão, o homem ele perde o acesso direto com Deus. E o Senhor começa a falar com o homem através de porções, através de algumas pessoas. O sacrifício de Cristo, nós temos um Gota Diária que fala sobre isso. O homem e Deus foram reconciliados na cruz do Calvário. A cruz do Calvário foi o momento da reconciliação que Deus, pela sua infinita misericórdia e pela sua graça, nos concedeu e nos deu a oportunidade de termos acesso novamente a esse céu. A mesma conversa, o mesmo bate-papo que Adão tinha com o Senhor lá no paraíso. Todos os dias, ao cair da noite, do dia, Deus vinha ao paraíso e conversava com Adão. Hoje nós temos essa oportunidade. E Jesus nos deu a receita em Mateus 6, dizendo: entra no silêncio do seu quarto, fecha a porta e fala com o seu pai em oculto, e este te ouvirá, e este te recompensará. Então o Senhor está com os seus ouvidos atentos para te ouvir. Ele quer te ouvir, ele quer conversar com você, mas basta que você o busque. Vamos para o 2.3. Éramos dois povos e nos tornamos um só. Elianai Cabral cita que a cruz de Cristo serviu de elo de reconciliação e também de destruição.
Ela foi o imã para a reconciliação dos homens com Deus e foi também o símbolo de morte e da destruição das inimizades existentes entre Deus e o homem. No templo antigo, havia uma parede que separava os judeus dos gentios, onde um gentio era proibido de avançar. Agora em Cristo não existe mais parede, nem templo. Hoje somos todos iguais diante de Deus. Pela graça, nos tornamos filhos de Deus, herdeiros juntamente com Cristo, povo santo de Deus e membros de sua grande família. Nos tornamos membro desta família linda, desta família maravilhosa que é a família de Deus. Hoje existe apenas um povo, o povo de Deus. Não há mais separação entre judeus e gentios, mas Deus nos olha e vê com um único olhar, o olhar de humanidade. Ninguém é maior do que o outro, ninguém é melhor do que o outro, mas diante de Deus nós somos todos iguais. Há sim um igualitarismo diante de Deus. Lógico que algumas pessoas desempenham funções diferentes dentro da igreja, mas não é porque um desempenha uma função que para os homens é um cargo maior que esse é melhor do que aquele que desempenha uma função menor. Por isso Deus te chamou para até quando, se eu não me engano, 1 Coríntios 4 vai falar sobre aquele que profetiza, aquele que ensina, aquele que revela, aquele que fala em línguas. E todos os dons, eles servem para o aperfeiçoamento dos santos. É para isso. Então o seu dom não é para te tornar melhor do que os outros. O seu dom é para te fazer, para que você aperfeiçoe outras pessoas através do seu dom. Amém? Vamos para o 3, tópico 3, já caminhando aí para o final. E neste ponto final eu queria fazer o merchan aqui do meu livro, Ainda Estamos em Sitim. Vou deixar o link aí na descrição, depois você entra lá e pode estar adquirindo este livro maravilhoso. Livro lindíssimo, Ainda Estamos em Sitim, fala sobre o último ponto, o último lugar em que Israel esteve antes de entrar e de herdar a terra prometida. E também sinaliza para você os cuidados que você precisa ter para quando você estiver próximos da sua bênção. Por quê? Quando você estiver próximo de alcançar aquilo que Deus quer te entregar, o inimigo fará de tudo para te impedir. Então fique atento. Ainda estamos em Sitim. Vale a pena, hein? Tópico 3. O edifício de Deus. Lembra lá da objetivo da lição? O tópico 3 agora é nós falarmos como nos tornamos morada de Deus, para você entender isso. Já não somos mais estrangeiros em terra distante. Cristo nos tornou cidadãos do seu reino e membros da família de Deus. Paulo compara a igreja como um grande edifício que cresce a cada dia e a cada dia é edificado. 3.1 para uma melhor compreensão. O fundamento dos apóstolos e profetas, o fundamento dos apóstolos e profetas. A obra de Jesus Cristo não apenas reconciliou o homem com Deus, mas além de tornar os dois um só povo, reconciliando, reúne em um projeto como um edifício chamado Congregação dos Santos ou Congregação dos Justos, o que reconhecemos hoje como igreja. É como uma casa santa completamente edificada na rocha, a pedra angular que é Cristo. O fundamento dos apóstolos e dos profetas são as verdades reveladas pelo Espírito Santo acerca do plano de Deus da pessoa de Jesus Cristo. Então, ele nos chamou, nos fortaleceu
nos deu dignidade, nos fazendo parte desta família grandiosa que é a família da Congregação dos Santos ou Congregação dos Justos. Hoje nós fazemos parte desta família lindíssima, desta família grandiosíssima e que está fundamentada em cima da rocha que é Cristo. Por isso, Cristo é o nosso guia, Ele é o cabeça, Ele é a nossa base, o que nos fortalece. E com Ele a igreja ela cresce, com Ele a igreja é edificada e se torna morada do Espírito Santo. 3.2. Nossa posição no edifício de Deus. Para ilustrar nossa posição em Deus, Paulo usa a figura de um edifício. Pensa na igreja como parte de um grande edifício e em cada cristão como uma pedra viva no serviço da igreja. Paulo nos apresenta a igreja como um edifício que cresce dia a dia, indicando assim uma construção progressiva e contínua. Importante também notarmos que a figura do edifício aponta para o aspecto da coletividade, tão enfatizado nas Escrituras e às vezes desprezado por alguns que dizem ser igreja, porém não cultivam a necessária comunhão em uma igreja local. Notar a expressão vós juntamente. A igreja, como resultado do sangue de Cristo derramado na cruz, continua a crescer constantemente, edificada pela obra do Espírito de Deus, até o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja é um grande edifício que está sendo construído por Deus. Nós fazemos parte de cada um de nós, podemos dizer que somos um tijolinho nessa grande construção e que nós fazemos parte desta família e através desta edificação, nós, conforme ela cresce, nós também crescemos. E para que ela cresça, é preciso que tenhamos comunhão uns com os outros. Paulo vai falar sobre, em 1 Coríntios, sobre a comunhão ao partir do pão. Nós precisamos ter esta comunhão, sentarmos à mesa junto, sem contenda, sem ira, mas desfrutarmos de uma união que é proporcionada pelo Espírito de Deus. 3.3. Morada de Deus em Espírito. Nossa posição em Deus é digna de nota. Recebemos uma salvação muito poderosa em Jesus Cristo. Como gentios, estávamos totalmente fora de qualquer promessa da parte de Deus e de um Salvador. Mas a expiação de Cristo não somente tornou possível a nossa entrada no templo, ele nos tornou seu próprio templo, sua habitação através de seu Espírito Santo em nós. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Tal verdade revelada, que somos templo do Espírito Santo, deve despertar-nos para o fato de que não devemos pensar acerca de nós mesmos como independentes, como se tivéssemos plenos direitos sobre o que fazer com o nosso corpo, como muitos gostam de expressar. Então nos tornamos morada de Deus. O Senhor, ele, além de nos fazer participar de um grande edifício, ele faz cada um de nós sermos o edifício, sermos a morada do Espírito Santo. O texto bíblico aqui citado de 1 Coríntios 6,19, que diz que o Espírito Santo habita em vós, vós sois morada do Espírito Santo, ele nos arremete a um grande compromisso que nós precisamos ter com a palavra, com uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida baseada na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Porque a Bíblia Sagrada, ela é inerrante.
a sua veracidade foi comprovada muitas e muitas vezes quando tentaram distorcer a sua veracidade. E através dela nós temos esta constatação que nós somos moradas de Deus. E que tipo de morada você tem sido? Qual tipo de morada você tem se tornado? Como você tem cuidado deste templo? Como você tem cuidado desta habitação? Precisamos sempre estar fazendo uma faxina geral e lavando. E Paulo fala que nós precisamos nos lavar com a água, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Assim nós mantemos a nossa alma limpa e a nossa habitação limpa para que o Espírito de Deus possa habitar em nós e manifestar-se através de nós. Chegamos à conclusão de mais essa lição fantástica. Que você não se esqueça que você faz parte desta grande família que é a família de Deus, que é a congregação dos justos, que é a congregação dos santos. Ok? Conclusão. Cristo morreu para reconciliar consigo mesmo toda a humanidade. O resultado é que não somos mais estrangeiros, mas sim cidadãos do reino sobre o qual o Senhor reina. Somos a família que Ele ama e o templo em que Ele habita. Nós somos esta família, a família que Ele ama, o templo que Ele habita, e nós fazemos parte desta grande família. O Senhor te chamou para fazer parte deste grupo que proclama o seu evangelho e que vive uma vida diferente da do mundo e que sabe para onde vai. Então faça parte desta grande família, continue nesta caminhada magnífica e que Deus continue te abençoando e fazendo de você canal de bênçãos para muitas e muitas outras pessoas. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia. Muito obrigado por ficar até aqui conosco e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau!